Muito bem, chegou a hora, né, de falar sobre política e ele está sempre conosco aqui para trazer as novidades dos bastidores. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo legal? Tudo tranquilo? Sob controle. Eu vendo aí a matéria sobre felicidade, né? Uma coisa Sim. que todo mundo deseja e o comentário que você fez. E lembrei que certa vez nós recebemos aqui em Campina Grande o cantor Odair José. Sim. Ano 74 do século passado. Faz um tempo. E Odair nos disse, eu memorizei isso, que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Aliás, ele tem uma música onde ele colocou isso aí, né? Momentos felizes. Pois é, mas o mundo está meio que sobressaltado, minha gente, com essa história lá da Rússia, com a Ucrânia. O presidente da Rússia convocou 300 mil reservistas para combater, para, quem sabe, triturar na sua ótica o pessoal da Ucrânia, Anchieta. E muita gente questionando por que o Conselho de Segurança da ONU não toma uma medida. É, meio à distância. O grande problema é que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes. E a Rússia é um desses membros permanentes. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, não é? França, aí vem China e Rússia. E segundo o Estatuto, se um vetar qualquer coisa, não passa. Então, é claro que a Rússia lógico. vai vetar qualquer iniciativa nesse sentido, e a própria China, que é aliada sua. Sim. Então é uma situação muito complexa. Agora, né? o pior é que ela é ameaça de... Não brinquem com Vladimir Putin, que o homem parece que é meio maluco, né? Não é brincadeira, não. Tem hora que o mundo fica nas mãos de um maluco, né? Guerra nuclear, minha gente, não tem vencedor, só tem perdedor. Só tem perdedor, é. E ontem eu fui pesquisar, as ogivas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos têm capacidade de destruir o planeta Terra 40 vezes. Meu Deus. Isso é uma coisa de louco, né? Alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com esse clima que está aí de apreensão no mundo todo. Mas nós estamos a 10 dias das eleições, 10 dias. E eu quero fazer aqui um lembrete, que já mencionei esse assunto com a Anchieta, mas eu quero fazer a você, amigo eleitor, amiga eleitora. Não há segundo turno para senador, nem para deputado federal e nem para deputado estadual. Resolve-se no dia 2. Isso. Então tem que pensar, tem que meditar, tem que refletir e tentar votar certo. E é uma escolha muito séria, pois é. São eles que, aliás, eu trouxe aqui no bolsinho esse documentozinho aqui, importante para todos nós, né? Título eleitoral. Tem que saber onde está, tem que localizar e tem que saber usar. Essa aqui é a arma mais importante que todos nós brasileiros temos. É só saber usar. E já dizem os mais antigos que sabendo usar não vai faltar. Então, procure escolher bem, analise, não vote em branco, não anule seu voto. Escolha alguém para votar para deputado estadual, alguém para deputado federal e alguém para o Senado. Exatamente. É importante. É, sem dúvida, muito. O quiprocó dos candidatos ao Senado continua, porque só tem uma vaga para o Senado. Isso estava escrito nas tábuas de Moisés, que a disputa ia ser acirrada. E tem toda essa história envolvendo o ex-governador Ricardo Coutinho, o atrito agora no guia eleitoral com Poliana Dutra, tem Efraim Moraes correndo por fora, outros postulantes também, e começam a surgir as histórias verdadeiras ou falsas daquele pastor que deixou de apoiar Bruno Roberto para ir apoiar Efraim Moraes. A história é meio cabeluda e nem dá para contar aqui. Nossa. Pois é. Há quem diga que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda pode vir à Paraíba antes do dia 2. Estariam organizando uma vinda dele para passar em João Pessoa, a nossa capital, e aqui na cidade de Campina Grande. O fato é que Bolsonaro, como os demais candidatos, está correndo o trecho. Agora de manhã ele está em Belém, capital do Pará, outra vez motociata, manifestações, e segue para Manaus, a capital do Amazonas, onde também tem motociata, e à noite tem uma manifestação política, comício e essas festividades todas. Parece que o ex-presidente Lula que disse que não vem mais ao Nordeste, parece. É porque Lula está investindo tudo no Sudeste, né? Sobretudo em Minas e no próprio estado de São Paulo, porque ele percebeu, ali estão 42% dos eleitores decide, do né? Brasil. Decide tudo, então o pessoal está fazendo isso aí. A verdade é que Bolsonaro ainda pode vir aqui. Se não vier, os coordenadores da campanha dele aqui na Paraíba, o pessoal do Nilvan Ferreira e do deputado Wellington Roberto, organizarão motociatas sem a presença do presidente. Aliás, essa é uma estratégia de campanha. Estão dizendo que no sábado, véspera da eleição, ou seja, dia 1º, tem motociata por esse Brasil inteiro. Tem um senador gaúcho, um senador do Podemos do Rio Grande do Sul, cujo nome é Lazier Martins. Esse homem pediu pela segunda vez o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É corajoso ou não é?
É bastante. Corajoso, né? Diz que o ministro tem extrapolado, tem passado da conta e que ele, por exemplo, como aí está a foto do senador Lazier, que apareceu também lá na CPI da Covid, vocês devem lembrar, ele disse que o ministro ultrapassou todas as barreiras, todos os limites e que o Senado brasileiro precisa puxar o freio de mão, dando aquilo que a gente chama de freio de arrumação. Vai prosperar ou não vai? Aí o ministro Alexandre de Moraes, com cara de poucos amigos. Eu não acredito que prospere, não. Muito difícil, né? Muito difícil porque muitos dos senadores, vocês sabem que mesmo havendo motivo, mesmo, digamos assim, havendo motivos para impeachment de um ministro, e é atribuição do Senado, muitos senadores têm processos correndo lá na Alta Corte de Justiça. É meio que um poder pendurado no outro. Exatamente, e tem uma outra história de um escritório de advocacia que mexe com aquela história da tragédia de Mariana, e parece que esse escritório tem sócios que são parentes do presidente Rodrigo Pacheco, e ele tem interesse numa decisão do Supremo e envolve bilhões de reais de indenização. A coisa é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Essa é que é a verdade. Olha, o jornalista Cláudio Humberto, aquele do Bateu Levou, que vez por outra eu cito aqui na coluna também, ele hoje fez uma coluna com um levantamento feito por ele e por outras pessoas da sua equipe interessante. O Supremo Tribunal Federal, a nossa alta Corte de Justiça, custa mais para nós brasileiros do que a família real custa para os britânicos por ano. Eita! O orçamento do Supremo Tribunal Federal para 2023, ano que vem, é maior do que tudo o que foi gasto pelo Reino Unido com a família real no ano passado, ano de 2021. Com uma agravante nessa comparação. É que ano passado houve reformas naqueles castelos e aí a família real gastou mais. Mesmo tendo gastado mais, o orçamento ainda foi menor do que o do nosso Supremo Tribunal Federal. Aliás, o que o Brasil gasta com esses poderes, sinceramente? A democracia tem o seu preço, a gente sabe. Agora, parece que aqui tem exagero. Porque o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, segundo Cláudio Humberto, tem quase 1.500 servidores, quase 300 cargos comissionados. Pois é. Não cabe esse povo todo ali, cabe se todo mundo for dar expediente. Pois é, nem justifica. Muito complicada essa situação. Mas a gente traz isso aqui para que possamos juntos fazer uma reflexão sobre o cenário desse nosso Brasil. É isso. Anchieta, para concluir por hoje, eu quero fazer aqui um preito de reverência à figura do ex-vereador Davi Mangueira. Sim. Nós conhecemos, você conheceu. Davi Mangueira era, inclusive, nosso patrocinador lá na Rádio Caturité. Acho que a empresa nem existe mais. E a gente tinha lá um slogan dele, que hoje eu estava lembrando, Vassouras União, as que varrem com perfeição, lembra? Era a fábrica dele. E ele, doutora Ana, a esposa dele, foi pediatra, inclusive, do meu filho Adriano, e foi candidata a prefeita de Campina Grande uma vez. Então fica a saudade do Davi, cujo corpo está sendo velado agora no Campo Santo, Parque da Paz, e será cremado logo mais às 16 horas. Foi vereador ou foi secretário aqui em Campina Grande? Foi secretário, né? Também, uma figura bacana, um bonachão, brincava com todos nós da imprensa, uma figuraça. Então que Deus lhe dê um bom lugar. É o que estamos desejando daqui. É isso. E só lembrando também, hoje a gente falou aqui, hoje é o último dia daquela história do prazo da segunda via do título. Né? Dentro daqueles critérios todos que nós enumeramos. Então, muita gente nem vai porque, para alguns, é perda de tempo. As pessoas são muito ocupadas hoje, todo mundo correndo atrás do dinheirinho da feira, até porque pode votar sem com outro documento, desde que você saiba a seção e a zona eleitoral. No meu caso, eu sei a seção e sei a zona, seção 72, ou melhor, Zona 72, que é a 72ª, a minha seção é número 40, eu voto na antiga Faculdade de Administração, ali no começo da Getúlio Vargas. Muito bem. Até amanhã, né, Paulo? Até amanhã. Só um lembretezinho no final. Você mostrou aí Vila Olímpica, estaremos lá na quinta-feira. Sim, quinta-feira. Nós transmitimos ao vivo a inauguração da Vila Olímpica Plínio Lemos no ano de 2007 e eu estava lá. Nossa. Então, vamos reviver. Tem história. Rever o pessoal da Zona Leste, que é minha área, eu nasci ali pertinho, né? Pois é, está em casa. Em casa. Muito bem, Paulo.